Coisas extraordinárias estão acontecendo entre a nossa família. O Espírito Santo tem nos ensinado a andar em unidade e comunhão como verdadeiros irmãos. É bom que o homem não esteja só. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar. Isso é o que a palavra de Deus fala sobre como devemos viver. Jesus viveu assim. O Espírito Santo nos ensina a seguir o exemplo de Jesus para acessar o que o Pai tem reservado para nós. Agora, mesmo que de forma online, participe conosco. Deixe Deus falar com você. Bem-vindo ao nosso culto à Viva. Boa noite, queridos. Graça e paz. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso culto à Viva, o culto da Comunidade da Graça em São Mateus, o nosso culto online. Para mim é uma alegria estar com vocês, é muito bom estar com a sua família e eu creio que nesta noite será uma bênção. Então não deixe de dar o seu like, não deixe de colocar aí no chat o seu pedido de oração. Lá na nossa célula online que acontece todas as segundas-feiras, nós vamos orar por você, pelo seu pedido, orar pela sua família e eu creio que vai ser uma bênção. E neste mês de março, nós estamos iniciando uma nova série de mensagens. Nós vamos falar sobre oração, com base na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 17. Lá diz assim: orai sem cessar. Então nós vamos ministrar sobre oração. É um tema fundamental para mim, para a sua vida. Nós precisamos aprender a orar mais. Será um tempo maravilhoso, não perca nenhum episódio. Vamos orar para ir à mensagem? Pai, é no nome de Jesus que nós te agradecemos por este culto. Te agradecemos pela oportunidade de ouvir a tua palavra. Nós cremos que o teu Espírito Santo vai nos ensinar sobre a importância da oração. Nós cremos que precisamos avançar sobre este tema, precisamos colocar isto em prática e que somente a tua palavra, somente o teu Espírito Santo vai nos levar, vai inclinar o nosso coração à prática da oração. Faz isto conosco, Senhor, nesta noite. Abençoa a vida dos meus irmãos que estão assistindo e sobre aqueles também que vão assistir. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Então, hoje, o tema desta noite é oração que rompe limites. A nossa oração pode ir a lugares que nós não podemos. Ela pode alcançar pessoas onde nós estamos longe delas. Quando oramos, quando intercedemos por alguém, o poder de Deus, a ação do Espírito Santo, através da nossa oração, pode alcançar pessoas onde elas estiverem. Então a nossa oração vai romper todos os limites e vai abençoar vidas. Eu creio, irmãos, que se nós aprendermos, se nós investirmos tempo na oração, este ano de 2024 será ainda melhor do que o ano passado. Você crê assim? Coloque aí no chat, diga aí que você crê, que você quer aprender sobre oração e vamos juntos aí, vamos construindo. Então, para introduzir, veja a importância da oração na nossa vida. Eu quero citar aqui algumas coisas sobre o ministério de Jesus, que é o nosso maior exemplo, aquele que nos ensina tantas coisas através da sua palavra. Veja, durante o ministério de Jesus, na caminhada dele com os seus discípulos, os seus discípulos viram ele realizar milagres, a pregar, a ensinar, a curar enfermos, expulsar demônios. Jesus ensinava com tanta autoridade, quando ele acabava de ensinar, as pessoas diziam: nossa, nunca ninguém falou como ele está falando. Nunca ninguém usou tanta autoridade. De onde vem essa autoridade? De onde vem esses ensinamentos? E mais, quando Jesus estava ali pregando, nenhum dos seus discípulos chegou para eles e disse, Senhor, nos ensina a pregar, nos ensina a ministrar. Outra hora, nunca nenhum dos seus discípulos também disse a ele: Senhor, nos ensina a expulsar demônios, nos ensina a curar enfermos. Mas teve uma pergunta e um pedido dos seus discípulos. Agora eu fico imaginando, se fosse nós que estivéssemos caminhando com Jesus,
o que será que nós pediríamos a Ele? Será que nós pediríamos para Ele nos ensinar a pregar, a curar enfermos, a realizar milagres? Veja bem, eu quero ler aqui em Lucas capítulo 11, versículo 1, diz assim: certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar. Então aqui, esse pedido deve ser a nossa vontade, o nosso aprendizado. Nós precisamos pedir a Deus, até no nosso momento de oração, que Ele nos ensine a orar, que Ele incline o nosso coração à oração. Os discípulos queriam aprender a orar, porque a oração é que move a mão de Deus, cura, realizar milagres, expulsar demônios, são consequências de uma vida cheia do Espírito Santo. E para estarmos cheios do Espírito Santo, nós precisamos orar. Então, nós vamos colher frutos pelo tempo que dedicamos à oração. Então nós vemos aqui que a oração é fundamental para a nossa vida, é fundamental para a vida cristã. Para mim e para você, nós precisamos avançar nesse quesito de orar, de buscar a Deus, de ter um tempo com o Senhor, um tempo a sós no quarto. E nós vemos tantos versículos, tantos aprendizados sobre a oração, e eu quero aqui dividir com você alguns pontos para nós enchermos o nosso coração de fé e avançarmos na oração. Veja lá, primeiro ponto. Deus, quando você for orar, você precisa ter isto em mente, que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Abra sua Bíblia comigo em Mateus 7, versículo 7 até o 11. Olha só o que diz. Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhe será aberta, pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Então veja, queridos, aqui Jesus está fazendo uma comparação do nosso Deus poderoso conosco, que nós somos pais. Nós sabemos e queremos abençoar, queremos suprir as necessidades dos nossos filhos, queremos dar coisas boas para os nossos filhos. Jesus está falando aqui que, apesar de nós, que somos falhos, somos pecadores, temos a natureza inclinada a pecar, ainda assim conseguimos abençoar os nossos filhos. Quanto mais o nosso Pai Celestial não vai nos dar. Então, Deus tem uma disposição em abençoar. Deus quer abençoar. Então Jesus faz esse contraste, ele faz mais do que uma comparação entre Deus e nós que somos pais. Então veja bem, queridos, nós precisamos entrar no ambiente de oração com essa mentalidade, com esse sentimento no coração de que Deus quer nos abençoar. Deus tem a disposição em dar. Mas a nossa parte é bater, a nossa parte é procurar, a nossa parte é pedir, a nossa parte é orar. Olha só o que diz Efésios 3:20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Então, queridos, quando você for orar, imagina só o que Deus não pode fazer por você. Imagina só o que Deus não pode te dar. Não há nada que Ele não possa fazer por você. Então, ore mais, busque mais a Deus. Sabe, nós estamos sempre preocupados com os nossos filhos e queremos abençoá-los.
Isto também está no coração de Deus. Ele quer abençoar a gente. Olha só, João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se Deus foi capaz de dar o seu Filho para nos abençoar, existe alguma coisa que ele não possa nos dar? A Bíblia diz que Jesus era o que Deus tinha de melhor. Deus nos amou de tal maneira, um amor que não dá para explicar, um amor incondicional que não dá para medir, que Deus chega ao ponto de entregar o seu Filho para nos salvar. Olha, Romanos 8,32 diz assim: aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Então, querido, encha seu coração de fé. Nós vimos que da parte de Deus, Ele quer abençoar. Agora nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos pedir, nós precisamos buscar, nós precisamos bater na porta. A palavra está apresentando a nós a disposição de Deus em agir a nosso favor. Mas a nossa responsabilidade, o que cabe a nós, é buscar a Deus através da oração. Maravilha, irmãos. Segundo ponto que eu quero tratar com vocês. A oração nos capacita a fazer a vontade de Deus. Você já enfrentou alguma dificuldade na sua vida ou está passando por algo que você quer desistir? Coloque isso no seu coração. A oração vai renovar as suas forças, vai aumentar a sua fé e vai te levar a ver possibilidades, ver os milagres do Senhor acontecendo, e ela vai te capacitar a se manter firme nos caminhos de Deus, vai te capacitar a continuar servindo ao Senhor, a fazendo a obra do Senhor, abençoando a sua casa. A oração nos capacita a fazer a vontade de Deus. Coloque isso no seu coração. Eu quero ler um texto aqui, ele é um pouco longo, mas nós precisamos ler. Olha só o que diz. Abra aí comigo na sua Bíblia, Mateus 26, nós vamos ler do 36 ao 44, que vai trazer um entendimento maravilhoso ao seu coração. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e disse-lhes: sente-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhe então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então, voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou Jesus a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Queridos, fica claro para nós aqui que Jesus, na sua caminhada, no seu ministério, na hora mais difícil da sua vida, ele buscou a Deus em oração. Ele clamou a Deus em oração. E fica claro para a gente aqui que por estar ali orando, sendo capacitado por Deus, ele negou a sua própria vontade e fez a vontade de Deus. Assim como ele diz: se não for possível passar de mim este cálice, seja feita a sua vontade. Então, queridos, na hora mais difícil da nossa vida, nós precisamos orar também. Nós precisamos clamar também. Não desista. Não pense que Deus esqueceu de você, que você está largado à sorte deste mundo. Deus está esperando você, quer ter um encontro com você. Ele quer que você dobre os seus joelhos e o busque de todo o coração, para Ele ir lá e fazer um milagre na sua vida.
Nós não podemos. Jesus disse aqui, nós precisamos vigiar, nós precisamos orar para não cair na tentação. Qual é a tentação? Não é só a tentação do pecado, mas também a tentação de abandonar a Deus, de não crer em Deus, a tentação de desistir do casamento, a tentação de abandonar o emprego, a tentação de ver as coisas de uma forma negativa. Se eu estiver orando, os meus olhos serão abertos, eu vou enxergar a bondade de Deus sobre a minha vida. Não dá para enfrentar os maiores desafios da nossa vida sem oração. Não dá, queridos, não dá para fazer a vontade de Deus sem a oração. Nós precisamos orar. Amém? Agora, o terceiro ponto que eu quero dividir com você, a nossa oração toca o céu. Algo acontece no mundo espiritual quando estamos orando. Olha só, Daniel experimentou este milagre. Os céus visitaram Daniel. Ele recebeu a visita de um anjo num período de oração. Eu quero ler com vocês aqui Daniel 10:12, que diz assim: E ele prosseguiu: Não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento em humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Você conhece a história? Daniel estava lá jejuando e orando durante 21 dias e ele não parou. As coisas pareciam que nada estava acontecendo, mas um anjo veio e visitou Daniel. Os céus se abriram e ele recebeu a visita dos céus ali e o anjo trouxe a resposta de Deus para a vida dele. Eu quero ter essa experiência. Você também não quer ter uma experiência assim? Elias também viveu essa realidade. Olha só, Tiago 5, 17 e 18 diz assim: Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra produziu os seus frutos. Queridos, olha como que Deus é maravilhoso, ouvindo a oração de um homem como nós. A Bíblia cita isso para nós termos o exemplo de que Elias era como a gente. Então você pode orar que os céus vão estar abertos para ouvir a sua oração e Deus vai atender o seu clamor. Nós precisamos orar. Jesus também viveu esta realidade. Olha só o que está escrito em Lucas 3, 21 e 22. Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E, enquanto ele estava orando, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Queridos, experiências maravilhosas vão acontecer conosco num ambiente de oração. Se eu quero ter relacionamento com Deus, se eu quero experimentar milagres, se eu quero ter visões, se eu quero ter uma revelação de Deus, se eu quero ouvir a voz de Deus, eu preciso orar. É no ambiente de oração que Deus vai nos abençoar. E para os dias de hoje, será que nós podemos experimentar essa visita dos céus? Será que nós podemos experimentar os céus abertos quando estamos orando? Olha só, Jesus nos ensinou a orar ao Pai que está no céu, a clamar pelo reino de Deus, a clamar pela vontade de Deus. Quando os discípulos pediram: Senhor, nos ensina a orar, Jesus disse, lá em Mateus 6, do 9 ao 10, vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. O que quer dizer isto? Que agora nós temos o livre acesso a Deus. Ele é o nosso Pai e Ele quer nos atender. Assim como você tem abençoado o seu filho, talvez pela sua limitação, você queria dar mais, mas não pode, mas Jesus disse que o nosso Deus pode nos dar infinitamente mais aquilo que pedimos e aquilo que pensamos. Ele é um Pai amoroso, Ele é um Pai que quer nos abençoar. Olha o que diz Hebreus 10, 19 a 20. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos,
pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Os céus estão abertos para ouvir as nossas orações. Nós precisamos orar, nós precisamos clamar, nós precisamos ter uma busca diária de Deus. A oração deve ser todo dia. Todo dia. É do céu que recebemos todas as coisas. É do céu que recebemos todas as sortes de bênçãos. Olha o que diz João 3,27. A isso João respondeu: uma pessoa só pode receber o que lhe for dado do céu. Efésios 1,3. Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Então, queridos, assim como o povo, os israelitas, provaram o maná do céu, Jesus é o pão da vida. Assim como eles saíam para colher todos os dias, nós precisamos buscar o pão da vida, Jesus Cristo, todos os dias. Todos os dias. Eles não podiam colher o maná para o dia seguinte, estragava, porque Deus estava querendo ensinar a eles uma dependência diária. A nossa oração precisa ser todo dia buscar o pão do céu, todo dia clamar a Jesus, todo dia ter comunhão com Deus. Assim deve ser a nossa oração, uma busca diária, Olha, queridos, para encerrar e para concluir, eu quero ler com vocês aqui uma experiência, um fato, algo que aconteceu com os discípulos e com Jesus, e que nós vamos aprender muito, e isso vai trazer um entendimento melhor do que você precisa aprender sobre oração. Abra sua Bíblia comigo em Marcos 6, do 34 ao 44, nós vamos ler. Você conhece a história sobre a multiplicação dos pães. Diz assim: quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a lhes ensinar muitas coisas. Já era tarde, e por isso seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possam ir aos campos e povoados vizinhos para comprar algo para comer. Ele respondeu: deem-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram: isso exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão para dar-lhes de comer? Perguntou Jesus: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizesse todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim, eles se assentaram em grupos de 100 e de 50, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida entregou aos seus discípulos para que servisse ao povo, e também dividiu os peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram foram 5.000 homens. Queridos, o que nós podemos aprender aqui? Diante de uma dificuldade, onde os discípulos não criam mais, eles não viam a possibilidade de alimentar aquela multidão, eles não esperavam como iriam resolver aquela situação. Jesus traz um ensinamento poderoso para nós. Jesus pegou aquilo que eles tinham em mãos, deu graças ao Senhor, orou e o milagre aconteceu. O milagre da multiplicação aconteceu. O que nós podemos tirar de lição desses versículos, dessa história, é que diante das nossas dificuldades, diante daquilo que nós temos para resolver, nós não podemos fazer sem a oração. A oração, ela abre portas. A oração abre os céus. A oração traz a existência às coisas que não existem. A oração é milagrosa. Vamos seguir a orientação bíblica. Vamos levantar os nossos olhos para os céus. De lá vem o nosso socorro.
A Bíblia diz, antes de tudo, recomendo que façam súplicas, orações e intercessões e ação de graças por todos os homens. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Então não tente resolver nada sozinho. Não tente fazer nada sem antes orar. Aquela situação poderia ter um fim muito diferente disto, mas porque Jesus estava lá, porque Jesus orou e usou recursos que tinha em suas mãos, o milagre aconteceu. Você já tem aquilo que você precisa para ser abençoado. Você já tem aquilo que Deus quer multiplicar. Então o que eu e você, o que nós precisamos fazer é orar e Deus vai nos abençoar em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado por tudo aquilo que o Senhor nos ensinou, que o Teu Espírito Santo venha nos encher de fé, de alegria e de paz e que nós possamos aprender a orar, que possamos nos livrar de tudo aquilo que nos impede de investir tempo na oração. A Tua palavra declara, então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Nós cremos que o Senhor está ouvindo a nossa oração, que o Senhor vai nos abençoar. Nós cremos, ó Deus, que o Teu poder, que o Teu Espírito Santo pode nos alcançar e alcançar os nossos familiares, alcançar aqueles por qual nós temos orado. Senhor, é no nome de Jesus que nós te pedimos que Teu Espírito Santo faça desta palavra, Senhor, queimar no nosso coração para praticarmos, desenvolvermos, ó Senhor, a nossa oração, a nossa busca diária com o Senhor, a nossa devocional, a nossa dependência do Senhor. Nós cremos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que Deus abençoe você, que você tenha uma excelente semana. Não perca o próximo episódio, nós vamos aprender aqui toda semana sobre o poder da oração e você será enriquecido em nome de Jesus. Deus abençoe você, boa semana. Tchau, querido irmão. Tchau, tchau. Deus abençoe. Teu amor que não